Esses outros números aqui eu vou passar um pouco mais rápido, só em relação aos números, né, que eu acabei de falar, um ato sumário é aquele ato que, aquela notificação sumária, ato de concentração sem problemas concorrenciais, ou com baixos problemas concorrenciais, ele é analisado, em 2018, foi analisado em 13 dias. Em 2019, até agora, a média é 17 dias, tá? Então, realmente é bem rápida a análise, né? São casos, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, quais são esses casos que não tem problema concorrencial. Já aqueles mais complexos, a gente chama de ordinário, né? Aí ele tem uma média aqui de 96 dias. No limite, ele pode chegar a 330 dias para análise, tá? E se chegar a 330 e não tiver decisão, o que acontece? Alguém poderia sugerir uma... O que acontece? Chegou no limite do prazo legal para o CAD decidir e não decidiu. Aprovação tácita, né? Aprovação sem uma decisão, porque o CAD não cumpriu a lei, mas isso nunca aconteceu, tá? Sempre foi decidido antes, mas isso coloca um dever, né, para a autoridade se pronunciar. Em casos de processo administrativo, que é tanto nos casos de cartel quanto nos casos de conduta, não existe um prazo legal para se tomar uma decisão. Igual eu falei, o caso do Google ficou no Departamento de Estudos Econômicos 2 anos, né? Até porque os casos de conduta, muitas vezes requer, né? Você tem que colher prova, ouvir testemunha, você tem que dar chance para o acusado lá se defender, a ampla defesa, e aí você tem prazos mais extensos. O que eu coloco aqui, para vocês terem uma ideia, são o número de processos que entraram e saíram naquele ano. Então, no último ano aqui, 2018, iniciaram-se, né, 121 processos administrativos e foram julgados, saíram, né, do CAD, 115 processos. Então, você vê que nos últimos anos sempre se buscou ter esse fluxo de entrada e saída. Mas se a gente olhar o tempo que eles duram lá dentro do CAD, aqui é uma estatística, esse verdinho aqui, ó, 2018, até 3 anos que os casos estão lá, até 3, são 83% dos casos, tá? Então, tem casos lá, 83% dos casos tem até 3 anos, tá? A gente está tentando agora diminuir esse estoque, principalmente dos casos bem mais antigos aqui, né? De 10 anos, hoje, só tem 0,3%, de 5 anos só tem menos de 1%, né? Acho que casos aqui de conduta, razoável ter, no máximo, aí, até 3 anos mesmo. E aqui, se a gente está falando em punições, no caso das condutas, aqui eu só trago para vocês que isso aqui é uma discussão grande também, sobre como calcular a multa, como ter valores, digamos assim, que sejam, você consiga reprimir, né, ou inibir que quem possa pensar em fazer essa conduta seja reprimida a não fazer, né? Isso vem pela multa, né? Se as multas são altas, você fala, olha, eu não vou fazer determinada conduta porque se o CAD me pegar, eu vou ter uma punição alta, então não vai ter valido a pena cometer tal conduta. Então tem uma discussão grande de como se calcular e dar um valor que a gente chama de dissuasório para essas multas, tá? Aqui eu não vou entrar nessa discussão, mas o departamento também tem produzido alguns estudos nesse sentido, tentando calcular qual que foi o sobrepreço do cartel, aquele preço que ele cobrou a mais, né, o percentual, né, que ele cobrou a mais por ter existido o cartel, e aí a gente consegue calcular, digamos assim, o dano que aconteceu no mercado e comparar com o valor das multas. As multas, vocês verem que variam bastante, tem multas que chegam aos bilhões, uma das maiores multas aqui foi o cartel de cimento, 3,2 bilhões, muitas multas aqui para postos de gasolina também,
também em setores variados. Cartel das britas, depois eu vou mostrar um caderno que a gente fez, o setor de cimento, que também inclui brita, né? Brita e cimento, que a gente descreve e faz uma análise da jurisprudência de todos esses casos, tá? E está lá contado, detalhado, quais foram as condutas, como foi aplicada a multa, tá? Então aqui é só para mostrar para vocês também a diversidade aqui dos setores, dos valores aqui das multas aplicadas pelo CAD nos casos de condutas anticompetitivas, tá? Hoje o CAD multa com base em quê? É de 0,1 a 20% do faturamento no ramo de atividade no ano anterior à abertura do processo administrativo. Então, é 20% do faturamento em um ano. É o limite legal, né? Então, se a gente colocar aqui cartéis que muitas vezes duram há 20, 30 anos, teve casos de cartel de 30 anos, é difícil esse 20% sobre o faturamento de um ano conseguir ser dissuasório, né? Isso não há como negar, né? Aí, voltando, né? O que as autoridades ao redor do mundo fazem, algumas delas? Os Estados Unidos, por exemplo, ele computa o faturamento, né, naquele mercado afetado pelo cartel durante os anos da conduta. E ainda lá eles colocam duplicam ou triplicam esse valor, para justamente ter esse poder dissuasório, né, que eles não cometam mais e mostrar para quem está pensando em cometer, não cometa, né? No Brasil é difícil implementar isso com a legislação que a gente tem, porque a gente tem esse limite legal. Então a gente pode mudar a lei, né? Como foi mudado lá em 2012, 2011, a gente pode mudar novamente e tentar incluir o número de anos. Hoje o que a gente está fazendo, em seguida, na última parte eu vou falar, a gente faz alguns guias, né? Agora a gente está fazendo um guia de dosimetria das multas de cartel. E aí, ali a gente está deixando mais claro como é que é esse cálculo e tentando ver alternativas de tornar essa multa um pouco mais dissuasória, mas dentro dos limites legais. Não dá para inovar, sendo que a gente tem uma lei, né? Dentro desse limite a gente pode melhorar, talvez. No Brasil a gente não pode multiplicar pelo número de anos, porque a lei não fala isso. A lei fala que até 20% do faturamento no ramo de atividade no ano anterior. Nos Estados Unidos fala que pode ser pelos anos que ocorreu a conduta. Isso tem aí tem todo o sentido, que você pode inviabilizar certos setores. Isso, com a lei que a gente tem aqui, é difícil acontecer. O que pode acontecer é outra questão que tem na lei, que a gente, além da multa, pode colocar alguma outra restrição. Por exemplo, a empresa ser impedida de participar de licitação pública. Aí a gente pode cair, talvez, no mesmo setor, mas aí prejudicando o próprio setor público. Imagine se todas as empresas fizeram o cartel, só uma que não fez, e o CAD impõe essa medida. Aí só uma pode concorrer na licitação pública de determinado produto lá. Ou seja, aí você está levando, né, de maneira lícita, ela pode aumentar, né, dar um bid maior lá e vender a um preço maior para o setor público. Então, ao tomar essas decisões, também tem que ter em perspectiva as repercussões disso, né? Esse ponto também não é um ponto simples, né? Porque você pode quebrar a empresa, vai ter outras empresas aí que vão surgir e vão tomar o mercado. Você não pode deixar de punir por causa disso. Então, tem argumentos prós e contra aí também. E aí, aqui, eu já falei muito de arte de concentração, né? Até já detalhei alguns pontos. Nesses pontos que eu detalhei mais, eu vou passar um pouco até mais rápido. Mas, vamos lá. Artigo 90 lá da lei vai falar o que é um ato de concentração. Como eu estou falando ato de concentração, estou falando de várias coisas, né? Pode ser a fusão entre empresas, vai ser uma nova sociedade, né? Aquisição, né, do controle ou parte da empresa. A arte de concentração também pode ser incorporação de empresas, né? Aquela incorporada não vai existir mais. E pode ter outras formas, contrato associativo, consórcio, joint venture. Isso tudo pode ser analisado pelo CAD, tá? Com esse nome mais genérico assim, de arte de concentração. E essa pergunta é importante, né? Por que o CAD, então, analisa esses atos de concentração?
concorrentes dependentes são incorporados ou passam a atuar conjuntamente. Necessidade de análise de efeitos concorrenciais, ou seja, os incentivos, quando eles estão separados, né, logicamente é um, quando eles se juntam, os incentivos passam a ser outros. Né? Vou dar aqui só um exemplo de um método que a gente usa para ver quais seriam esses incentivos, que é interessante. Chamam índices de pressão de preço. Né? Eles trabalham, na verdade, a gente precisa de informação apenas das duas empresas para fazer isso. Né? E aí, eu não vou entrar em detalhes, porque a apresentação que eu tenho desse índice aqui levaria 1 hora. Eu quero só dar a intuição para vocês. Vejam só, eu tenho um mercado aqui de água, né? Sei lá, de água. Eu tenho a empresa A e a empresa B. Elas vão se fundir aqui. Qual que é a primeira análise que eu tenho que fazer? Duas variáveis importantes que esse índice traz. Primeiro, eu tenho que saber se essa empresa aumentar o preço, quanto que desvia para essa aqui. Né? Porque imagina se essa aumenta o preço e não desvia nada para essa outra empresa. Quando elas se fundirem, ela pode aumentar o preço aqui, que não vai desviar para essa, vai desviar para as outras. Então, ela não vai ter incentivo de aumentar o preço, porque ela vai estar perdendo o cliente. Ela começa a ter incentivo a aumentar o preço quando ela está comprando uma concorrente, que ela sabe que quando ela aumenta o preço aqui, está desviando para a concorrente dela. Aí eu quero comprar porque eu vou comprar aqui e eu vou aumentar aqui e vai desviar para essa minha concorrente. Então, a gente tem que analisar, a gente chama das demandas, né? Das demandas cruzadas desse mercado. Então, a gente tem que ter dados para ver, dados, né, para trás, né? Desse mercado, para analisar quanto que, dado o aumento de preço que ocorreu ao longo desse período, para trás, né, quanto que desviou de uma para outra. Eu tenho que ter essa informação, porque quanto mais desvio tiver entre elas, mais problemático eu vou ter, mais incentivo ela vai ter para aumentar preço. E aí não é só esse, o indicador incorpora duas variáveis, essa do desvio de demanda de uma para outra e o outro da margem de lucro. Porque, veja só, se essa desviar, olha que o incentivo vai aumentar ainda mais para aumentar o preço. Imagina que essa aqui vai aumentar o preço. Os consumidores fogem para essa. E a margem de lucro, não estou falando que o preço dessa é maior, não. Estou falando que a margem de lucro dessa é maior. Ela vai ter mais incentivo ainda de aumentar o preço, porque os consumidores vão fugir para essa. Além dela ter o lucro aqui do aumento de preço, ela vai ter o lucro dessa aqui, não só da quantidade de consumidores que ela conseguiu, mas porque a margem dela aqui é maior. Então, se a gente analisa conjuntamente essas duas variáveis, o desvio da demanda e a margem delas, a gente consegue precisar os incentivos dela de aumentar preço ou não. Né? E aí a gente consegue colocar isso em termos percentuais. Qual que seria o percentual, digamos assim, de aumento de preço? Com essa operação, ela vai aumentar o preço em 1%, em 10%, tem incentivo de aumentar em 10%, 20%? Só para dar um exemplo, naqueles casos lá da Petrobras, do GLP, do gás, os indicadores que a gente fez de aumento de preço, da primeira comprando a segunda, foram indicadores assim, que eu não, assim, bem altos, assim, até se comparados com outros casos, foram maiores que 50%. Até uma coisa meio exagerada. Mas de tão... Muitas vezes o índice exagera porque o mercado realmente fica tão concentrado que ele extrapola, mas mostrando que é uma operação problemática. Tá? Outros não. Outros a gente faz essa análise, não dá muita pressão de preço, né? Justamente porque não tem esse desvio e porque as margens já são pequenas. Né? Então, você não consegue identificar incentivos para ela aumentar o preço. Né? Então, o porquê, né, do cara analisa é porque a empresa conjunta, né, unida, ela tem incentivos maiores de aumentar o preço. Né? Ela não tem essa pressão concorrencial para manter os preços menores. Isso é estimado por modelo de regressão? Tem várias possibilidades. Esse que eu falei, o mais simples, é um indicador. Você pega essas variáveis de taxa de desvio, aí a taxa de desvio de uma para outra, você pode utilizar um modelo de regressão, né, para estimar a demanda e calcular o desvio de uma para outra, ou pode fazer o que a gente chama uma taxa de desvio proporcional ao market share delas. A gente assume que o market share é proporcional à taxa de desvio, ou seja, quanto maior a taxa de desvio delas, maior o desvio de uma para outra. Aí tem uma formulinha. Essa análise aí, ela pressupõe a análise de market share, sabe? Se o market share resultante
for muito baixo, vocês não chegam a esse passeio? Nem chega. Não chegaria. E aí, por isso que tem as análises mais robustas, que é a análise pegar os dados mesmos e estimar a demanda, modelo de demanda. Então, tem alguns modelos, a gente chama de equações simultâneas, tal, AIDS, aí tem vários modelos que conseguem estimar, fazer a simulação da fusão. Aí não precisa entrar market share, aí entra preço e quantidade e a gente faz a simulação com preço e quantidade das empresas. Alguma variável instrumental ali para controlar alguma heterogeneidade e tal, mas é coisa mais técnica. Mas é possível, mas é mais difícil fazer. O que está por trás, muitas vezes, de utilizar market share, geralmente, realmente, imagina que o market share delas é 1% e 2%, e elas vão se unir. Né? Faz lógica assim, que se ela aumentar preço, a probabilidade de escapar para outra e as outras empresas do mercado, né, não conseguirem rivalizar, ou seja, elas que são pequenas, então realmente não tem pressão de preço, mas assim, não tem muito sentido market shares pequenos mostrarem algum problema de mercado. Não estou falando que isso é a regra, né? Não estou falando que a regra é que baixos market share geralmente não causam grandes problemas concorrenciais. A gente vai ver na regra de análise de caso sumário, a regra é o quê? 20%. 20% da empresa combinada. Se for até 20%, a princípio não se vê problema concorrencial. Por quê? Porque existe 80% do mercado que pode rivalizar com aquela nova empresa de 20%. Né? Mas esse é uma variável que se analisa. Aí tem outras variáveis que vai se analisar. O HHI, que é o índice de concentração. E aí tem outros indicadores que se observam para se tomar uma decisão. Mas a regra geral é que essas baixas concentrações, a princípio, não causam problemas concorrenciais. Se você pegar todos os relatórios das agências antitrust, todas vão ter um relatório de economia digital, que é justamente tentando tratar esse tema. Como capturar... Hã? Não, que estão falando das techs agora. Como capturar esse tipo de transação e identificá-la como problemática, né? Porque isso aí são dois problemas que você tem que tratar, né? Você pode achar que isso é problemático porque você está comprando a gente já falou no início, né? Uma disruptiva. A outra coisa é que imagine que você reprova essa operação, né? A gente sabe que muitas das startups, elas querem crescer, mas elas não querem ser a dominante, elas querem crescer para serem compradas. Então o cara inova lá, o pessoal está inovando, não é para rivalizar muitas vezes com o Google. Ele quer que o Google compre a aplicação dele, ou uma outra grande compre lá a aplicação dele e ato contínuo ele vai lá, abre outra empresa e inova em outro mercado, faz outra coisa e assim o mundo vai girando e as inovações vão aparecendo. Imagine que toda a operação de compra de uma pequena por uma grande, né, uma inovação, seja bloqueada pela autoridade da concorrência. Não estou falando nem no Brasil, qualquer lugar do mundo. Qual é o incentivo que você está mostrando para o mercado? Não invista, não crie, porque você não vai ter o retorno esperado dessa sua invenção. Você vai ter que morrer, vai ficar lá 10 anos com a empresa, não vai conseguir crescer e vai perder o seu investimento. Então, é muito sutil essa análise do quanto é anticompetitiva a compra e do quanto você vai inibir a inovação. Porque a gente viu aqui que um dos pilares da concorrência é permitir inovação, né? Então, a análise tem que caminhar nessa linha tênue aí, e aí é caso a caso. Realmente não tem uma regra geral para falar, se for uma grandona comprando uma pequenininha que está inovando, tal, tem que bloquear. Não, é caso a caso. Aí vai depender das especificidades lá de cada mercado.